Você já imaginou o perigo de dois caças venezuelanos voarem perto de um dos navios de guerra mais poderosos dos Estados Unidos? Esse gesto ousado, feito no último mês, não foi apenas um ato de bravura, foi uma decisão que pode desencadear uma crise ainda maior para a Venezuela. Por que essa provocação aconteceu? E como isso pode mudar os rumos da história entre os dois países? Vamos entender tudo. Tudo começou no fim de agosto, quando os Estados Unidos enviaram uma frota naval para o Mar do Caribe, próximo à costa venezuelana. O objetivo era claro: intensificar a luta contra os cartéis sul-americanos que abastecem o país com drogas. Em 2 de setembro, essa estratégia ganhou um peso assustador. Uma embarcação, suspeita de transportar entorpecentes para os Estados Unidos e relacionada ao cartel venezuelano chamado Trem de Araguá, foi destruída em um ataque aéreo devastador. Na ação, 11 pessoas a bordo perderam suas vidas. O então presidente dos Estados Unidos não economizou nas palavras. Em uma publicação impactante nas redes sociais, ele afirmou que a operação foi feita sob suas ordens e convocou um alerta puro e simples para qualquer um que cogitasse traficar drogas para o seu território. Não houve baixas entre nossas forças, reforçou, como quem planta um aviso direto no coração de qualquer traficante. E não ficou por aí. O secretário de Estado americano declarou que outras operações podem estar em andamento, deixando no ar o temor de novos confrontos. Diante disso, a tensão explodiu. Nicolás Maduro, líder da Venezuela, respondeu mobilizando a Milícia Nacional e acusando os Estados Unidos de tentar impor uma mudança de governo à força. Os Estados Unidos deveriam abandonar seus planos violentos contra a soberania da Venezuela e da América Latina, declarou em tom firme. Por sua vez, os americanos negaram qualquer intenção de golpe, mas apontaram para as eleições de 2024 na Venezuela, que já mostravam sinais suspeitos, e reforçaram que não reconhecem Maduro como líder legítimo. É nesse cenário carregado que Maduro deu um passo arriscado, ordenou que 2 aviões de combate F-16 venezuelanos sobrevoassem o USS Jason Dunham, um destroyer dos Estados Unidos afundado em tecnologia e poder. O som estridente dos motores ecoando próximos ao navio fez o mundo prender a respiração. Mas por que usar armas americanas para desafiar o poder americano? A resposta está em décadas passadas, quando a Venezuela comprou esses caças dos Estados Unidos em um momento de amizade entre as nações. Hoje, esses mesmos aviões refletem um passado distante, quase irônico, diante da atual crise diplomática. O Jason Dunham, batizado em homenagem a um herói americano que sacrificou sua vida na guerra do Iraque, é uma máquina letal, capaz de disparar mísseis e torpedos com precisão assustadora. 2 voos de desafio foram registrados, e o Departamento de Defesa americano até liberou imagens para mostrar: esse duelo aéreo não foi um embuste. Enquanto isso, alguns vídeos compartilhados na Venezuela mostraram cenas antigas, tentando mascarar a real fragilidade de suas forças. Vale lembrar que os F-16 chegaram à Venezuela entre 1983 e 1985, trazendo um padrão tecnológico inédito para a América do Sul. Foram até usados para combater uma tentativa de golpe em 1992, defendendo o governo com jatos que naquele tempo eram motivo de orgulho nacional. Mas a história mudou. Com a ascensão de Hugo Chávez e depois Maduro, a aproximação com os Estados Unidos deu lugar a alianças com potências como Rússia e China. Um embargo americano bloqueou novas vendas de armas desde 2006, e os F-16 venezuelanos enfrentam hoje a batalha contra o desgaste natural e a falta de peças, muitas vezes obtidas por meios obscuros. Curiosamente, apesar da modernização da Força Aérea Venezuelana com caças russos Su-30 entre 2006 e 2008, Maduro ainda escolheu enviar esses velhos caças americanos para um gesto tão audacioso. Seria sinal de desespero ou uma provocação calculada? O que está por trás dessa mistura de passado e presente, aliados e inimigos, numa trama cheia de tensão, conflitos e incertezas? Agora fica a pergunta: essa noite tensa entre caças e navios é apenas um aviso para o futuro? Ou estamos diante do início de um confronto que pode abalar todo o equilíbrio do Caribe e da América Latina? As respostas ainda estão no ar, em meio ao rugido dos motores e ao silêncio tenso das águas do Caribe. Você já imaginou um país desafiando uma superpotência mundial com jatos de combate que, na verdade, foram fabricados pelo próprio adversário?
A tensão entre Venezuela e Estados Unidos explodiu após um ataque aéreo devastador contra um barco ligado a um cartel venezuelano, que transportava drogas em águas internacionais rumo aos Estados Unidos. 11 pessoas morreram naquele ataque, e o governo americano deixou claro: quem ousar traficar drogas pagará um preço alto. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, não descartou novos ataques e chegou a dizer que, em vez de interceptar o barco, ele foi destruído por ordem do presidente Trump, e que isso pode estar acontecendo novamente neste exato momento. Desde então, o clima entre os dois países se tornou ainda mais tenso. Nicolás Maduro, líder da Venezuela, respondeu ordenando a mobilização da Milícia Nacional e acusando os Estados Unidos de tentar forçar uma mudança de regime por meio da violência. Ele exigiu que Washington abandonasse seus planos e respeitasse a soberania venezuelana, clamando pelo direito à paz e independência. Do outro lado, os Estados Unidos negaram qualquer intenção de mudança de governo, mas não pouparam críticas à eleição controversa de 2024, que deu a Maduro a vitória em meio a evidências que apontam fraude. A Casa Branca, por meio da secretária de imprensa Caroline Leavitt, declarou que o governo Maduro é, na verdade, um cartel de narcoterroristas, e que Maduro não é um presidente legítimo, mas sim um fugitivo procurado por tráfico de drogas. Sentindo-se acuado, Maduro decidiu dar um passo arriscado que surpreendeu o mundo, no dia 4 de setembro. Ordenou o envio de 2 caças F-16 para sobrevoar a embarcação americana USS Jason Dunham, um dos mais poderosos navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, ancorado no Mar do Caribe. O nome do navio homenageia um soldado americano que sacrificou sua vida para salvar seus companheiros em combate. A ousadia da Venezuela não passou despercebida. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou imagens confirmando o incidente. Curiosamente, esses jatos que desafiaram a maior potência mundial são fabricados justamente nos Estados Unidos, uma ironia que mostra o quão distantes e complexas estão as relações entre os dois países. Mas como a Venezuela, que sofreu um embargo americano de armas desde 2006, ainda mantém esses caças em operação? E o que esse gesto audacioso significa para o futuro da região? A resposta está enraizada numa história de alianças, traições e um jogo geopolítico que pode explodir a qualquer momento. Você está prestes a descobrir como um país em crise, com sua frota aérea envelhecida e dependente de peças adquiridas no mercado negro, arriscou um confronto direto com a superpotência global. O que será que está por trás dessa manobra audaciosa? E qual será o preço que Maduro e seu país pagarão por esse desafio? Fique atento, porque a próxima reviravolta pode ser ainda mais inesperada. Recentemente, a tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos atingiu um novo patamar. A série de confrontos começou após os Estados Unidos enviarem uma frota de navios de guerra para o Mar do Caribe, em uma operação contra cartéis que transitam drogas para o território americano. No dia 2 de setembro, um ataque aéreo devastador foi realizado contra um barco vinculado ao cartel venezuelano Trem de Araguá, resultando em 11 mortes. A resposta de Nicolás Maduro foi audaciosa. 2 caças F-16 voaram perto de um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, o USS Jason Dunham. Essa ação emblemática revela o quão debilitada é a posição da Venezuela no cenário global. Esses F-16, ou Vipers, foram uma fonte de orgulho por mais de 2 décadas. A Venezuela recebeu os primeiros aviões em um programa chamado Peace Delta, entre 1983 e 1985, totalizando 16 caças de um único assento e 8 de 2 assentos. Eles eram considerados os melhores jatos da América do Sul, equipados com 150 mísseis em 9LP-4, aprimorando significativamente a força aérea do país. A substituição da antiga frota, compostas principalmente por caças Mirage franceses, trouxe grande prestígio. Em 1992, quando um golpe militar ameaçou o governo do presidente Carlos Andrés Pérez, os pilotos leais de Maduro utilizaram esses Vipers, e sua eficácia foi evidenciada com a derrubada de um OV-10 Bronco, um avião de apoio próximo. Durante anos, a Venezuela planejou expandir e modernizar sua frota de F-16. No entanto, a queda das relações com os Estados Unidos, após a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999, resultou em um embargo total de vendas de armas. Chávez até chegou a ameaçar vender os restantes F-16 para o Irã, um dos principais opositores dos Estados Unidos.
Agora sob o comando de Nicolás Maduro, a situação se agravou ainda mais, com o presidente sendo acusado de fraudes eleitorais e de estabelecer vínculos com cartéis. A crise humanitária resultante viu mais de 8 milhões de venezuelanos deixar o país. Apesar de todo esse caos, a Venezuela ainda possui alguns dos F-16 antigos. Entretanto, a falta de manutenção e a idade proporcionaram dificuldades operacionais. Rumores indicam que o país busca peças no mercado negro e apoio de outras nações, como Israel, para manter sua frota ativa. Atualmente, essa lista de jatos se reduziu ao mínimo, apenas 3 F-16A de um único assento e um F-16B de 2 assentos resistem. A Força Aérea Venezuelana optou por utilizar caças russos Su-30 Mk2V, considerados mais modernos e capazes. A pergunta persiste: o que a Venezuela planeja seguir em um cenário onde sua própria força aérea se tornou uma fração do que já foi? O que ocorrerá se as provocações continuarem? O jogo de poder está apenas começando, e o mundo observa atentamente. A era de Maduro começou em 2013, mas a situação em Venezuela só piorou. O país vive um colapso econômico devastador, braço de uma crise humanitária que fez quase 8 milhões de venezuelanos deixarem sua terra. A escassez alimenta rumores de um regime corrupto, com acusações de fraudes eleitorais e alianças com cartéis. Em meio ao caos, os antigos F-16S que foram orgulho da Força Aérea Venezuelana ainda estão em uso, apesar das dificuldades. Essas aeronaves, antigas e provavelmente não em boas condições, permanecem ao alcance do governo. A falta de peças de reposição contribuiu para a queda do desempenho dos aviões e, segundo rumores, Caracas teria recorrido ao mercado negro para garantir a manutenção de sua frota. Fontes indicam que a Venezuela buscou colaboração com Israel, adaptando seus F-16 para disparar mísseis Python 4, além de ter recebido sistemas de navegação Nitenim. Ainda assim, a realidade é que a quantidade de F-16S continua a diminuir. Dados de 2024 revelam que restam apenas 3 F-16A monoplaces e um F-16B biposto, enquanto a Força Aérea passou a utilizar caças russos Su-30 Mk2V mais eficientes. A substituição reflete um desvio estratégico significativo, mas a decisão de voar os F-16 perto de uma embarcação da Marinha dos Estados Unidos carrega um tom provocativo, desafiando as tensões já existentes. Após a aparição dos F-16, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não hesitou em reagir às ações aéreas da Venezuela. O comunicado esclareceu que a presença dos aviões de Maduro poderia ser uma perturbação às operações de combate ao narcoterrorismo que os Estados Unidos realizam na região. Qual será o futuro dessa relação tensa entre os Estados Unidos e a Venezuela? Com o país em colapso, as decisões de Maduro podem levar a um confronto ainda mais intenso. Os rumores de novos voos provocativos serão realidade? E que consequências essas ações trarão para a população desesperada que ainda permanece em sua terra natal? A rivalidade política se transforma em um jogo perigoso nos céus do Caribe. O tenso confronto entre Venezuela e Estados Unidos ganhou uma nova dimensão nos últimos dias. Avanços nos céus pela Força Aérea Venezuelana chamaram a atenção do mundo, especialmente quando jatos de combate passaram pertinho de um navio da Marinha dos Estados Unidos. Neste momento crítico, a Venezuela parecia querer dar um forte sinal de força. No entanto, essa ação pode ser um tremendo erro, arriscando ainda mais a situação do país e sua liderança. Para entender essa movimentação, é preciso olhar para o contexto mais amplo. Em agosto, os Estados Unidos enviaram uma flotilha de navios para o Mar do Caribe, próximo à costa venezuelana, como parte de uma campanha agressiva contra cartéis de drogas sul-americanos. O ápice dessa operação ocorreu em 2 de setembro, quando um ataque aéreo devastador destruiu uma embarcação com ligações ao cartel venezuelano Trem de Araguá, resultando na morte de 11 pessoas a bordo. O presidente Donald Trump anunciou o sucesso da operação como uma ação contra o narcoterrorismo, destacando a importância de uma resposta firme. Enquanto isso, Nicolás Maduro, o líder da Venezuela, reagiu mobilizando forças e acusando os Estados Unidos de tentarem um golpe de Estado. Ele fez um apelo à soberania do país, pedindo respeito ao direito da Venezuela de decidir seu próprio destino. Por outro lado, os Estados Unidos não deixaram de refutar esse tipo de acusação, com Trump enfatizando que não se tratava de uma tentativa de mudança de regime, mas sim de garantir a segurança nacional.
Em resposta à crescente tensão, Maduro ordenou que jatos F-16 da Venezuela passassem por um navio da Marinha dos Estados Unidos. Essa ação provocativa colocava em evidência a ironia de um país que, por anos, se distanciou dos Estados Unidos, agora utilizando aviões feitos por eles. Com um passado de cooperação que se transformou em hostilidade, esse confronto aéreo revelou o quanto as relações entre os dois países se deterioraram ao longo das décadas. A história dos F-16 da Venezuela é, de fato, uma de glória e decadência. Esses jatos foram um símbolo de força e orgulho para o país, adquiridos em tempos melhores, mas agora representam a deterioração de uma relação que um dia foi promissora. Neste cenário, os Estados Unidos reagiram rapidamente, enviando 10 caças F-35 para um aeródromo em Porto Rico, elevando a presença militar na região. O F-35 é considerado um dos jatos de combate mais avançados do mundo, evidenciando a disparidade de poder aéreo entre os dois países. A pergunta que fica é: até onde essa escalada de tensões levará? Com benéfico poderio militar, os Estados Unidos estão prontos para responder a novas provocações? E o que mais poderia acontecer se Venezuela insistir em desafiar as potências ocidentais? A história continua a se desenrolar. Você já parou para pensar o que acontece quando uma nação que luta para se manter firme desafia uma superpotência mundial com aeronaves que já foram, de longe, seu maior orgulho? A Venezuela, cercada por crises e pressões externas, arriscou tudo ao enviar 2 de seus caças F-16 para provocarem uma das maiores e mais fortes frotas da Marinha dos Estados Unidos no Caribe. Mas será que esse gesto desafiador vale mais do que o risco de despertar um gigante adormecido? Vamos entender melhor essa história. Enquanto o F-35 Lightning II domina o pódio dos caças mais avançados do mundo, com velocidades quase 2 vezes a do som e tecnologia de ponta, custando cerca de 85 milhões de dólares por unidade, o F-16, que por muito tempo foi sinônimo de poder aéreo, já ficou para trás. Ele é robusto, ágil, mas simplesmente não compete com a furtividade, o poder e a precisão do F-35. E essa diferença não é apenas tecnológica. Ela representa o abismo entre as forças militares dos Estados Unidos e da Venezuela. Enquanto os americanos investem bilhões em força e capacidade, equipando suas tropas com veículos e armas insuperáveis, a Venezuela luta para manter seus aviões voando, valendo-se até de peças no mercado paralelo e ajuda externa para manter seus caças ativos. Agora imagine isso: de um lado, o país que gasta mais em defesa no planeta. Do outro, uma Venezuela pressionada, tentando mostrar força com um punhado de caças fabricados há décadas. O que realmente poderia impressionar? Quando Caracas lança 2 F-16 para voar perto da poderosa embarcação USS Jason Dunham, um destroyer lendário e coberto de tecnologia, é como um peixe pequeno encarando um tubarão. Mas aqui está a grande reviravolta: esses mesmos jatos que hoje servem para ameaçar os Estados Unidos eram fornecidos pelos próprios americanos nos anos 80, em um contexto de relações amigáveis. Na época, Venezuela foi a primeira nação sul-americana a adquirir essas máquinas, orgulho da aviação local. Contudo, com a mudança do cenário político e a chegada de governos hostis, todo esse relacionamento se desfez, culminando em embargos e ameaças. O que será que se passa na cabeça do governo venezuelano? É uma tentativa desesperada de mostrar que ainda tem poder? Ou um sinal claro do desespero de um país cercado por crises internas e externas? Enquanto o mundo observa essa dança tensa, a pergunta que fica é: isso representa uma nova era de confrontos no Caribe? Ou simplesmente mais um passo para uma escalada sem retorno, onde pequenos gestos podem significar grandes catástrofes? E o que vem a seguir? O silêncio após as ameaças mostra que a tempestade pode estar apenas começando. Será que Caracas conseguiu realmente abalar Washington, ou apenas se enredou em um jogo perigoso, quase suicida, que pode custar caro demais? A resposta está mais próxima do que parece. A situação entre a Venezuela e os Estados Unidos tornou-se ainda mais tensa, após uma série de eventos que culminaram em um confronto nas águas do Caribe. Em um movimento surpreendente, os jatos de combate venezuelanos desafiaram os navios da Marinha dos Estados Unidos, sugerindo que o governo da Venezuela decidiu mostrar força em um momento de crescente pressão internacional. No entanto, essa ousadia pode se traduzir em uma perigosa armadilha para Maduro e sua administração. No final de agosto, os Estados Unidos enviaram uma frota militar ao Mar do Caribe.
A intenção era combater os cartéis de drogas que operam na região. No dia 2 de setembro, um ataque aéreo devastador atingiu uma embarcação com conexão direta ao cartel venezuelano Trem de Araguá, resultando na morte de 11 pessoas a bordo. O presidente Donald Trump detalhou o ataque, destacando a natureza terrorista do cartel e deixando claro que os Estados Unidos estão dispostos a agir com firmeza contra qualquer tentativa de tráfico de drogas. Entretanto, a resposta de Nicolás Maduro foi um reflexo de um líder encurralado. No dia 4 de setembro, ele ordenou que 2 caças F-16 sobrevoassem o navio USS Jason Dunham, um dos mais poderosos destroyers da Marinha dos Estados Unidos. Esta atitude não apenas arriscou uma escalada do conflito, mas também desafiou a história da relação entre os dois países. Curiosamente, os F-16 utilizados são oriundos de uma época em que as relações eram muito mais amigáveis, antes de Maduro se distanciar dos Estados Unidos e se alinhar a nações como Rússia e China. Em meio a essa provocação, o governo dos Estados Unidos tomou a decisão de encerrar o status de proteção temporária para muitos venezuelanos que vivem nos Estados Unidos, citando preocupações com a segurança e a imigração. Isso pressagia uma nova onda de ações militares contra a Venezuela, com Trump e seu secretário de Estado Marco Rubio deixando claro que a luta contra os cartéis não se limita apenas ao mar, mas poderá se estender para dentro do território venezuelano. Com Maduro reforçando a presença militar em áreas estratégicas, como Sucre e Delta Macuro, e enviando tropas adicionais a regiões críticas, a incerteza apenas cresce. À medida que novos desdobramentos são esperados, fica a pergunta, até onde a escalada entre a Venezuela e os Estados Unidos pode chegar? O que isso significa não apenas para Maduro, mas também para os cartéis que ele protege? As perguntas permanecem. Está a Venezuela prestes a vivenciar uma reviravolta inesperada e perigosas consequências? Ou será que essa provocação poderá ser o início de um colapso ainda maior? Nos últimos meses, a tensão entre Venezuela e Estados Unidos chegou a um ponto crítico. O presidente venezuelano resolveu intensificar sua ação contra o tráfico de drogas, enviando milhares de soldados para regiões costeiras estratégicas. Essa mobilização inclui zonas como a Guajira, em Zulia, a Península de Paraguana, em Falcón, além dos estados de Sucre, Delta Macuro e a ilha de Nueva Esparta. No total, cerca de 25 mil militares foram posicionados, mais que o dobro dos 10 mil que já estavam na área anteriormente. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, fez questão de deixar claro que querem resolver seus próprios problemas, sem ajuda externa. Ninguém vai vir aqui fazer o nosso trabalho. Ninguém vai pisar em nosso solo para fazer o que devemos fazer. Essa declaração ressoa como um desafio direto, um grito de independência frente às pressões internacionais. Paralelamente, Caracas tem buscado fortalecer laços próximos com a China. O país asiático investiu algo em torno de 67 bilhões de dólares desde 2007, financiando projetos que vão da mineração a moradias, satélites de comunicação e até ferrovias. Além disso, a China é um dos maiores compradores do petróleo venezuelano, um elo crucial para sustentar a economia em colapso do país. No entanto, mesmo com essa parceria sólida, fica a dúvida, será que Pequim arriscaria um confronto direto contra os Estados Unidos para defender Caracas? A resposta parece ser negativa. Após a movimentação naval americana no Caribe, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, emitiu uma declaração firme. O país condena qualquer violação da soberania venezuelana e não aceita o uso da força ou intervenções externas mascaradas sob qualquer pretexto. Mas o que este cenário agitado realmente significa para o futuro da Venezuela? Será que o governo Maduro está construindo uma estratégia sólida para resistir às pressões ou apenas alimentando uma guerra iminente? E, mais importante, qual é o preço que a população venezuelana está pagando nesse impasse? O próximo capítulo dessa saga promete revelações surpreendentes que podem mudar o destino de toda a região. Você está preparado para conhecer a verdade por trás dos bastidores dessa disputa perigosa? Até o momento, a China emitiu fortes declarações contra qualquer violação da soberania venezuelana e destacou a importância da paz na América Latina e no Caribe. Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, afirmou que Pequim se opõe a qualquer uso ou ameaça de força nas relações internacionais e repudia interferências externas nos assuntos internos venezuelanos. Contudo, desde então, o país tem mantido um silêncio preocupante, focado em prioridades que parecem superar a crise venezuelana.
Enquanto isso, os Estados Unidos continuam agindo de forma incisiva, intensificando sua campanha contra os cartéis que operam na região. Esse cenário coloca a China diante de um dilema estratégico. Intervir poderia significar entrar em um conflito de alto risco com os americanos, algo que Pequim, aparentemente, deseja evitar para não agravar ainda mais a situação. No meio desse turbulento jogo de poder, o futuro de Nicolás Maduro e de seus aliados nos cartéis parece cada vez mais sombrio. A pressionar-se de todos os lados, o líder venezuelano enfrenta não apenas a ameaça externa dos Estados Unidos, mas também o isolamento político e econômico, enquanto suas conexões com o narcotráfico se tornam alvo direto daqueles que querem vê-lo fora do poder. E agora, enquanto os navios de guerra americanos mantêm sua presença próxima à costa venezuelana, e Maduro incrementa sua força militar nas regiões estratégicas do país, surge uma questão inquietante. Será que estamos à beira de um conflito aberto e devastador? Quem realmente sairá vencedor dessa disputa brutal pelo controle da Venezuela? A verdade é que essa crise não é apenas sobre diplomacia ou poder militar. Ela envolve vidas, sonhos destruídos e a estabilidade de uma região inteira. Por mais que o mundo observe, poucos realmente compreendem o que está em jogo por trás dos voos provocativos dos jatos venezuelanos e das explosões sobre o Mar do Caribe. E se toda essa tensão for apenas o começo de algo muito maior? O que você faria se estivesse no centro dessa tormenta onde aliados se tornam inimigos e fronteiras deixam de ser barreiras? Prepare-se, o capítulo seguinte dessa saga promete reviravoltas que podem mudar o destino não só da Venezuela, mas do equilíbrio geopolítico em toda a América Latina. A crescente tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos ganhou um novo contorno, quando caças venezuelanos desafiaram um dos navios da Marinha dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Na tentativa de mostrar força, a liderança da Venezuela decidiu sobrevoar um dos poderosos destroyers americanos, o USS Jason Dana. Contudo, essa ação ousada pode ser um erro colossal, colocando o país e seu governo em uma situação ainda mais complicada. Por que a Venezuela tomou essa decisão? Vamos explorar o pano de fundo. Em agosto, os Estados Unidos enviaram uma frota ao Caribe, parte de uma intensa campanha contra cartéis de drogas. Em 2 de setembro, uma devastadora ação aérea destruiu um barco ligado ao cartel Trem de Araguá, causando a morte de 11 pessoas. O presidente Donald Trump, em sua rede social, expressou que essa operação era um aviso a quem tentasse canalizar drogas para os Estados Unidos. As tensões aumentaram, com a Venezuela acusando os Estados Unidos de querer mudar seu regime. O presidente Nicolás Maduro se sentiu ameaçado e, em 4 de setembro, ordenou que 2 caças F-16 sobrevoassem o USS Jason Dana. Este destroyer, um dos mais poderosos do mundo, foi nomeado em honra ao fuzileiro Jason Lee Dana, que deu sua vida por seus companheiros. Durante o dia, os F-16 realizaram 2 voos, com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgando vídeos do incidente. Contraditoriamente, esses caças são de fabricação americana, evidenciando como as relações entre os dois países se deterioraram ao longo das décadas. Em maio de 1982, a Venezuela foi a primeira nação sul-americana a assinar um acordo para adquirir F-16. Comprando 16 aviões monoclasses e 8 biclasses entre 1983 e 85. Esses jatos, então, eram um símbolo de orgulho nacional e, por anos, a única aeronave de combate de seu tipo na região. Com o tempo, as relações se deterioraram. Desde que Hugo Chávez assumiu a presidência em 1999, o país se distanciou dos Estados Unidos, buscando alianças com potências como China e Rússia. A situação só piorou sob Maduro, que agora enfrenta acusações de manipulação de eleições e uma crise humanitária sem precedentes, levando milhões a deixar o país. Contudo, mesmo diante de todo o caos, a Venezuela ainda mantém alguns dos F-16 adquiridos há 4 décadas, embora em condições precárias. E agora, com os ventos de guerra soprando, surge uma pergunta inquietante: até onde Maduro está disposto a ir para proteger seu regime e o que as chamas de um conflito podem despertar no continente? A tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos atingiu um novo patamar. Recentemente, o líder venezuelano, Nicolás Maduro, decidiu desafiar a força militar americana, ordenando que 2 caças F-16 sobrevoassem um dos navios da Marinha dos Estados Unidos, o USS Jason Dana. Este navio,
conhecido por sua potência e por ser um dos destroyers mais avançados do mundo, foi nomeado em homenagem a um marine que deu a vida para salvar seus companheiros durante a Guerra do Iraque. O ato de Maduro, que ocorreu em 4 de setembro, parecia um esforço desesperado para mostrar força, mas, na verdade, poderia ter consequências desastrosas. Durante o dia, os caças realizaram 2 sobrevoos sobre o navio americano, e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou vídeos confirmando a ocorrência do evento. No entanto, algumas gravações compartilhadas por meios de comunicação venezuelanos foram identificadas como não relacionadas ao incidente. É irônico que a Venezuela tente impressionar os Estados Unidos utilizando aeronaves fabricadas por eles, o que mostra a queda drástica na relação entre os dois países ao longo dos anos. Voltando no tempo, em 1982, o cenário era bem diferente. Naquela época, a Venezuela gozava de boas relações com os Estados Unidos e foi a primeira nação sul-americana a adquirir caças F-16. Entre 1983 e 1985, Caracas recebeu 16 caças F-16A de 1 a 108 F-16B de 2 assentos. Esses jatos representavam o ápice da tecnologia militar na América do Sul. Assim como o orgulho nacional, eles se tornaram símbolos de um relacionamento que, nos dias de hoje, é marcado por desconfiança e hostilidade. Embora a década de 2000 tenha trazido um fortalecimento das alianças da Venezuela com países como China e Rússia, o legado das aeronaves americanas ainda persiste. Mesmo envelhecendo, os F-16 ainda fazem parte do arsenal militar do país, embora seus números tenham diminuído drasticamente. Relatos indicam que, atualmente, a Venezuela possui apenas 3 caças F-16A e 1 F-16B. Uma mudança significativa se deu com a introdução dos caças russos Su-30, que se tornaram as principais aeronaves de combate do país. Agora, enquanto os ecos da bravura do passado ainda reverberam nas mentes dos venezuelanos, a pergunta que fica é: até que ponto Maduro está disposto a arriscar, e quais serão as consequências de suas provocações ao gigante americano? A paz na região está realmente garantida ou estamos prestes a ver um confronto? A troca de jet fighters no céu do Caribe pode ser apenas a ponta do iceberg entre duas potências que, outrora foram aliadas, mas hoje vivem um jogo perigoso de tensão e poder.